Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar então a legislação farmacêutica, né? Na aula passada nós falamos sobre a RDC 44, onde nós falávamos das boas práticas, né? Da dispensação, onde nós tínhamos todas as normas, desde do armazenamento até qual seria o modo correto de fazer a dispensação, verificando se havia necessidade de receituário, se era um MIP, né? MIP a gente pode dispensar sem o receituário, que são aqueles medicamentos não tarjados. Se é um medicamento tarjado, se for da portaria 344, a presença da receita, com todas as validações, né, necessárias dos receituários. Então, esse foi o papo da aula passada. Hoje a gente vai falar ainda sobre antibióticos, antimicrobianos, tá? Então, todo mundo sabe que a dispensação de antibióticos só pode ser feita com receituário, tá? Isso não foi sempre assim. Antigamente, a gente vendia antibióticos sem receita. Era simples, você chegava na drogaria, pedia amoxicilina, azitromicina, cefalexina, né? Sem receituário e havia a sua dispensação. Porém, o que acontece? Com o uso indiscriminado dos antibióticos, começou a ter a resistência bacteriana. Então, muitas patologias começaram a ser difícil o tratamento. As infecções hospitalares cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes, tudo devido ao uso incorreto, né, dos antibióticos. As pessoas, por qualquer motivo, uma gripe, um espirro, vou tomar uma amoxicilina, uma tetraciclina. E isso fez com que, então, as bactérias começassem a ficar resistentes. Diante disso, a vigilância sanitária criou essa regra, né, criou essa lei, que os antibióticos só poderiam ser dispensados na apresentação e retenção do receituário, ou seja, o paciente deveria passar pelo médico e somente com uma receita que poderia ser feita a sua dispensação. Então, essa resolução é a RDC 20 de 2011, tá? Para ser mais exato, RDC 20 de 5 de maio de 2011. Então, foi uma resolução criada pela Anvisa. Na época, 2011, quem era o presidente era até o Dr. Dirceu, é um farmacêutico, tá? Então, Dirceu Raposo. Então, ele criou, né, nesse período, essa RDC 20 que fala sobre o controle dos antibióticos. O que fala? Fala que todo antibiótico, não importa a forma farmacêutica, se é uma suspensão, se é um xarope, se é uma pomada, se é um colírio, se é um comprimido, se é uma cápsula, não importa a forma farmacêutica, não importa se é ético, não importa se é similar, não importa se é genérico, só poderá ser dispensado na apresentação e retenção do receituário. Tá? Então, RDC 20 de 2011 fala sobre a dispensação de antibióticos mediante a apresentação e retenção da receita. Esse é um trecho da resolução, tá? Eu extraí aí o trecho da resolução. Eu vou deixar disponível para vocês lá na plataforma o link para quem tiver curiosidade ler a RDC na íntegra. Bom, ela é curtinha, bem facinho de ler. Eu acho interessante que vocês comecem a ter essa linguagem, tá? Essa leitura dessas linguagens técnicas. Então, vamos lá. Como que tem que ser o receituário para que eu possa fazer a dispensação? Diferente da portaria 344, onde cada tipo de medicamento, né, cada tipo de princípio ativo apresenta um tipo de receituário, um é amarelo, outro é azul, outro é branco em 2 vias, tá? Aqui não existe um receituário específico. O médico pode fazer a dispensação no receituário comum, a prescrição no receituário comum. Porém, esse receituário tem que ser em 2 vias. Muitos médicos utilizam o receituário de controle especial. Lembra aqueles que a gente faz a dispensação do C2, né, onde a gente pode dispensar metriptilina, fluoxetina, escitalopram, tramadol. Então, aquele receituário de controle especial, muitos médicos utilizam esse receituário.
Pode ser? Pode. Não há necessidade de ser um receituário específico, tá? Outros acabam utilizando o próprio receituário, só que ele tem que ser em 2 vias. E, como todo receituário, tem que ter a identificação do paciente, né? Então, isso faz parte da RDC 44. Lembra que eu falei para vocês? Sempre a gente tem que pegar o receituário e confirmar se é aquele paciente, tá? Então, tem que ter lá os dados do paciente, o nome do medicamento, podendo ser o nome comercial ou o nome do princípio ativo, tá? Se for o caso do genérico, aonde as informações têm que ser completas também. Então, o nome do medicamento, a concentração, a forma farmacêutica, se é em comprimido, se é pomada, se é suspensão, tá? A posologia, então vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Tem que estar a posologia completa, para que eu saiba quanto que eu posso dispensar, tá? Tem que ter todos os dados do prescritor, lembrando que não só médico pode fazer a prescrição de antibiótico, então aqui nós temos médicos, dentistas e veterinários. A gente pode fazer a dispensação de antibiótico para veterinário, tá? Então, todos os dados, então, qual é o conselho dele, o endereço do consultório, ou da clínica, ou do AMA que ele atende, tá? Então, tem que ter as informações do prescritor, datado e assinado, tá? E carimbado. Então, data, assinatura e carimbo do prescritor. A data. Por quanto tempo vale um receituário de antibiótico? 10 dias. Então, por isso que a gente tem que pegar o receituário de antibiótico. A primeira coisa que nós temos que olhar, a data. É válido por 10 dias. Por quê? Porque dentro de 10 dias, se a pessoa não fizer o uso do antibiótico, todo o quadro clínico dela pode mudar, né? Então, essa bactéria pode estar mais resistente, esse quadro dessa infecção pode ter aumentado. Então, o paciente tem 10 dias a partir do momento da emissão para fazer a aquisição, tá? Seja dentro da drogaria, seja numa farmácia da UBS, né? Ou seja, manipulando a medicação numa farmácia de manipulação, tá bom? Pode ter na receita outros medicamentos prescritos, tá? Então, o médico pode passar, vamos supor, uma amoxicilina, um diclofenaco e uma dipirona. Não tem problema, pode ser prescrito no mesmo receituário. A única coisa que não pode ser prescrito no mesmo receituário é medicamentos que também ficarão retidos à receita. Então, por exemplo, medicamentos pertencentes à portaria 344 não podem estar prescritos no mesmo receituário de antibiótico, tá bom? Porque tem que ser um receituário para cada um. Não tem como fazer a dispensação do antibiótico e de um tramadol, por exemplo, tá? Na mesma receita. Tem que ser feito receituários diferentes porque pertencem a portarias diferentes, legislações diferentes, certo? Caso o médico faça a prescrição de uso contínuo, esse receituário poderá ser utilizado em até 90 dias, tá? Então, se o médico prescrever, às vezes depende do caso, né? Alguns casos de infecção urinária, ainda mais se o paciente utilizar sonda, é muito comum ele ter infecções urinárias, né? Então, o médico passa, vamos supor, nitrofurantoína, que é o nome do princípio ativo de um medicamento chamado macrodantina. E ele passa a uso contínuo, tá? Tomar um comprimido todos os dias, uso contínuo. Como que eu encaro esse uso contínuo? Eu encaro olhando como se fosse para 90 dias. Significa que eu vou dispensar os 90 dias de uma vez? Não. Eu dispenso a quantidade suficiente para 30 dias. Eu só dispenso a quantidade suficiente para 30 dias caso o antibiótico seja prescrito como uso contínuo, tá? E esse receituário eu tenho que fazer a anotação dele no verso, mostrando quantas vezes eu já dispensei. Porque esse receituário vai ser 2 vias. Uma via fica com o cliente e outra via fica com a farmácia. Neste caso, toda vez que o paciente vier com a via dele,
eu posso fazer a dispensação, porém eu tenho que anotar no verso que foi dispensada a quantidade suficiente para 30 dias. Daqui 30 dias ele volta com esse receituário, eu faço de novo a dispensação para 30 dias, tá? Anotando que eu fiz a segunda dispensação para 30 dias. Ou seja, eu posso fazer essa dispensação até completar 90 dias, tá? É o máximo que a gente pode fazer para uso contínuo. Agora, se não vier a quantidade escrita, se não vier na receita uso contínuo, eu faço a dispensação para aquele período. Então, vamos supor, amoxicilina, 500 miligramas, tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Então, vamos lá. Um comprimido de 8 em 8 horas significa 3 comprimidos ao dia. Por 7 dias, 3 vezes 7, 21. Então, eu vou dispensar 21 comprimidos. Amanda, mas na caixinha vem 30. Eu posso dispensar a mais? Neste caso, sim, porque a gente não tem como abrir e fracionar, né? A amoxicilina, por exemplo, existe caixinha com 15. Se eu dispensar só a caixinha com 15 comprimidos, o paciente não vai efetuar o tratamento completo, né? Então, eu estou prejudicando o paciente. Então, neste caso, eu posso dispensar uma quantidade a mais, desde que seja a quantidade suficiente para que possa fazer o tratamento. Eu tenho que orientar o paciente, olha, o tratamento serão 21 comprimidos, tá? Você vai levar a caixinha com 30, irão sobrar 9. Você não faça o uso dessa medicação sem orientação do médico, tá? Alguns seguem, outros não. A gente sabe que muitos podem até compartilhar aí com familiares e vizinhos aí esse restante de cápsula. A gente sabe que não pode fazer isso, tá bom? Essa informação é importante quando vocês fazem a dispensação de antibiótico na forma líquida, na forma de suspensão ou na forma de xarope, por exemplo. Então, eu tenho que ver lá, tomar 5 ml de 8 em 8 horas por 5 dias, vamos supor. 5 ml de 8 em 8, 8 em 8 significa 3 vezes ao dia, né? Então, vamos lá. 15 ml por dia esse paciente vai tomar, por 5 dias. Então, isso daí eu tenho que ver a quantidade que vai ser necessária, se a quantidade que eu vou dispensar vai dar para este tratamento. Então, se o paciente vai tomar 5 ml de 8 em 8 horas, são 3 vezes ao dia, 5 vezes 3, 15, 15 ml por dia. Por 5 dias, o tratamento serão 75 ml. O frasco contém quantos ml? Ah, o frasco contém 100 ml. Pode dispensar que vai dar tranquilo para fazer o tratamento. Ah, o frasco contém 50 ml. Então, um frasco só não é possível fazer essa posologia, não vai dar o tratamento. Então, eu dispenso 2 frascos e informo o paciente que irá sobrar uma quantidade que não poderá ser feito uso. Tudo bem? Então, a gente tem que estar sempre atento, neste caso de antibiótico, em relação à validade, né, que a receita tem validade de 10 dias, e a quantidade a ser dispensada. Nós temos que dispensar a quantidade suficiente para fazer o tratamento correto, o período completo. E prestar atenção, se vier escrito uso contínuo, eu vou poder fazer a dispensação para tratamento de 30 em 30 dias. Então, eu dispenso a primeira vez, né, quantidade suficiente para 30 dias. Esse receituário volta para o paciente e quando ele voltar à drogaria, eu faço a dispensação para mais 30 dias. Depois ele volta, mais 30 dias, ele volta, mais 30 dias. Ou seja, sempre em quantidade suficiente, né, no máximo, para 90 dias, esse receituário de uso contínuo tem validade. Tudo bem? A dispensação, já até comentei um pouquinho sobre isso, né? Então, sempre em 2 vias, tá? No caso, diferente dos medicamentos de controle especial, onde a primeira via ficava retida na farmácia, aqui nos antibióticos, a primeira via é do paciente e a segunda via é retida na farmácia. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes o médico faz em via carbonada e aí essa segunda via não está muito legível.
Apesar que hoje em dia a maioria dos médicos fazem receita de antibiótico digitada, que é o melhor, né, para a gente não ter dúvida na hora da leitura, mas ainda alguns fazem de forma carbonada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a segunda via está legível, tá? Amanda, se não tiver legível, você pode até fazer uma observação ficando com a primeira via, né? E relatando que a segunda via não apresentava boa leitura, não estava legível. Mas isso é muito difícil acontecer, tá bom? Ou você pode tirar uma xerox também, tá? Mas ao tirar a xerox, você tem que relatar que você tirou essa xerox porque a segunda via não estava legível. Então, vamos lá. Teoricamente, então, o correto seria segunda via, farmácia, primeira via, paciente, tá? Essa receita de antibiótico tem validade no Brasil inteiro, então pode ser dispensada em todo o território nacional, tá? A receita tem que ser legível, não pode ter rasuras e tem que ter os dados principais de todo o receituário, né? A data da dispensação, as informações do medicamento, tá? Os dados do médico, do prescritor. E quando eu faço essa dispensação, primeira via paciente, segunda via farmácia, eu tenho que anotar no verso do receituário a data da dispensação, a quantidade que eu dispensei, né? Se eu dispensei uma caixa com 30 comprimidos ou 2 caixas com 30 comprimidos, os lotes que foram dispensados, tá? E aí o espaço para que o farmacêutico assine e date e carimbe, tudo bem? Essas informações têm que ser feitas nas duas receitas, nas duas vias, tanto a que fica na drogaria, quanto que vai ser entregue ao paciente. Por que é importante ter essa anotação na segunda via do paciente? Porque daí impossibilita ele de comprar novamente dentro daquele período de 10 dias. Tudo bem? Então, essa informação, as informações da dispensação, data, quantidade que foi dispensada, lote das caixinhas que foram dispensadas e a assinatura, carimbo e a data da dispensação tem que ser feito nos 2 receituários, tá bom? Nas duas vias. Amanda, como que eu faço a identificação de antibiótico, né? Nessa portaria existe uma lista com todos os antibióticos que precisam ser retidos do receituário. Mas na embalagem dos medicamentos antibióticos vem essa tarja vermelha, aqui ó, que eu coloquei aqui para vocês, tá? E nessa tarja vermelha vem esse dizer: venda sobre prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Então, todo antibiótico só pode ser vendido com retenção da receita, tá? Não pode ser feita dispensação de medicamento antibiótico através de sites ou telefone. Então, se alguém ligar para uma drogaria perguntando se tem uma amoxicilina, eu posso até informar se tenho, posso até informar o valor, mas para fazer entrega eu não posso. A dispensação de medicamentos antibióticos é igual à legislação 344, somente na loja física, porque tem que apresentar o receituário e o farmacêutico tem que analisar essas informações. Tá bom? Então, dispensação de antibióticos somente com receituário presente no balcão, 2 vias, segunda via farmácia, primeira via paciente, tá? Amanda, se o farmacêutico não estiver presente na drogaria, não pode fazer a dispensação? Não, não pode, tá? O técnico pode fazer a dispensação de antibiótico? Ele até pode, sob orientação do farmacêutico. Os antibióticos não necessitam ficar em armários trancados, tá? Como o 344. Eles podem estar nas prateleiras comuns, né? Porém, para dentro do balcão, não pode ser ao alcance do cliente, mas não precisa ser em armário trancado com chave. Mas a sua dispensação somente com a presença do farmacêutico. Assim que pega o receituário, o farmacêutico analisa. Se tiver tudo ok, ele autoriza a sua dispensação. E a assinatura e carimbo tem que ser dele na hora da dispensação. Tudo bem? Era isso que eu queria comentar com vocês sobre a RDC 20 de 2011, que fala sobre os antibióticos, tá?
Se alguém tiver dúvida, é só chamar que a gente conversa sobre. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês o link da RDC completa, para quem tiver curiosidade de ler. Eu acho interessante esse tipo de leitura para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.